Eu só percebi agora que deixei os homens que chamo de minha família e amigos arruinarem meu casamento. Estive divorciado por quase 2 anos, e algumas semanas atrás, meu pai, meus 2 irmãos e 4 amigos, enquanto estavam muito bêbados, brincaram sobre como não conseguem acreditar que eu deixei minha esposa. Eles disseram que todos tentaram se aproximar dela desde o divórcio, mas ela repetidamente os rejeitou, dizendo que seria inapropriado e indelicado fazer tal coisa comigo. Eu ri do que eles estavam dizendo apenas para facilitar que falassem mais, uma vez que acharam que eu achava engraçado, eles realmente se abriram. Eles fizeram de propósito para me fazer sentir paranoico sobre minha ex-esposa me trair e me usar porque uma mulher como ela estaria com um homem como eu se não fosse pelo dinheiro que eu ganhava. Eles frequentemente insinuavam ou às vezes até diziam diretamente que ela mandava no relacionamento e que só estava comigo porque sou facilmente manipulável. Eles constantemente plantavam coisas negativas na minha mente. Se eu fosse conversar com eles sobre algo que estava acontecendo no meu relacionamento, eles colocariam uma conotação negativa nisso ou me dariam conselhos ruins. Então, quando perdi meu emprego durante a Covid, todos insinuaram como ela definitivamente estava me traindo agora que não havia benefício financeiro em ser fiel a mim. Obviamente, eu confiava neles e frequentemente levava suas palavras a sério e isso arruinou meu casamento. Eu discutia frequentemente com minha esposa e sempre a acusava de algo ou suspeitava que ela não me amava de verdade. Eu questionava tudo o que estava entre nós. Frequentemente dizia a ela coisas ruins como eu era um homem de alto valor e que ela precisava me valorizar e, quando fiquei sem trabalhar por 6 meses, mudei o discurso e comecei a acusá-la de não me respeitar por não estar trabalhando. Eu não valorizava todo o trabalho duro dela e por ser quem cuidava das nossas contas domésticas e de quaisquer outras contas durante esses 6 meses de desemprego. Continuei deixando que suas palavras me levassem à paranoia e comecei a acusá-la de ter um caso com seus colegas de trabalho. Eventualmente, minha esposa teve o suficiente dos meus humores, desconfianças constantes e acusações. Ela me deixou e, para ser honesto, por muito tempo pareceu que veio do nada, então eu estava convencido de que ela me deixou por outro homem. Agora aqui estou eu, sabendo que cada homem que eu chamava de minha família, meu amigo, eram todos meus inimigos que deixei destruir meu casamento. Obviamente perdi a cabeça quando eles terminaram de me contar todas as formas como conspiraram para arruinar meu casamento, e chegamos a nos agredir. Cortei contato com todos eles. Quero entrar em contato com minha ex e fazer as pazes, e espero reconquistá-la. Minha ex-esposa concordou em me encontrar e ela não sabe exatamente o que quero discutir com ela e não sei como abordar fazer as pazes, e espero consertar nosso relacionamento. Como digo a ela o quanto lamento tudo e que quero que ela me dê uma segunda chance. Há mesmo uma chance para nós? Edição, em alguns de vocês continuam dizendo, você levou mais em conta as palavras de seus amigos do que as de sua esposa e não acho que essa seja uma avaliação justa ou completa. Eu confiava em meu pai e irmãos. Meu pai foi a principal força motriz por trás dessa campanha de manipulação e não é sempre que toda a sua família está conspirando contra você. E não apenas sua família, mas também seus amigos. Não estou fugindo de aceitar o fato de que é inteiramente minha culpa como meu casamento acabou. Eu assumo isso. Eu assumo o fato de que acusei minha esposa de ser infiel ou aproveitadora. Eu me arrependo de tudo. Se minha ex-esposa não aceitar meu pedido de desculpas, eu aceitaria isso graciosamente. Se ela dissesse que nunca mais queria falar comigo ou voltar a ficar juntos, eu também aceitaria. Eu não ficaria no caminho e não tentaria mudar a opinião dela. Eu desejaria tudo de bom para ela e a deixaria em paz. A atualização. No domingo, tive um encontro com minha ex-esposa. Pedi muitas desculpas e ela foi gentil e compreensiva, mas disse que não poderia e não me perdoaria. Ela disse que simplesmente não está em sua natureza perdoar, e que, apesar de tudo, não guarda ressentimentos ou raiva contra mim e deseja apenas coisas boas para a minha vida. Ela me deu alguns conselhos e me disse que estive em um relacionamento problemático durante toda a minha vida e que, para curar o que está quebrado em mim, eu deveria me afastar do meu pai, pois ele dita o tom do meu tratamento pelo restante da minha família. Ela apontou as muitas maneiras pelas quais meu pai me magoou ou incentivou minha família a me tratar mal. Ela disse que eu sempre estaria estagnado e infeliz se continuasse a me associar com minha família e amigos antigos. Eu disse a ela que os excluí da minha vida e que tenho minha primeira sessão de terapia marcada para daqui a alguns dias. Ela disse que estava orgulhosa de mim por dar o primeiro passo em direção à cura. Nossa conversa foi sincera e emocionalmente intensa enquanto discutíamos as várias maneiras pelas quais nosso casamento falhou, bem como os problemas que enfrentei por parte do meu pai e família. Choramos o tempo todo. Choramos muito. Terminamos nossa conversa com um longo abraço e então nos despedimos. Meus pais querem dar a minha irmã os brincos que minha avó deixou para mim. Esta história é tão estranha. Quando eu tinha 20 anos, estava em um relacionamento complicado com um homem. Foi confuso. Ficamos juntos por quase 5 anos. Ele sempre deixou claro que não estava pronto para um relacionamento e eu sempre deixei claro que estava perdidamente apaixonada por ele. Toda vez que eu cansava da situação e queria ir embora, de alguma forma ele me convencia a ficar, porque o amor é livre,
nós tínhamos tanto tempo juntos, ele não estava pronto para um compromisso. Pedi conselhos à minha irmã e ela me deu alguns conselhos ruins, como fazê-lo comprometer-se, deixar coisas na casa dele e basicamente transformá-lo em namorado até que fosse tarde demais para ele dizer não. Nunca consegui fazer isso porque queria que ele me amasse tanto quanto eu o amava, e não aprisioná-lo. Durante a última noite que passei na casa dele, ele disse que queria tentar algo mais sério comigo, falou sobre alguns encontros que planejou etc. Só para nunca mais dar notícias. Foi difícil. Esta foi a primeira pessoa que amei e ele me tratou muito mal. 6 meses se passaram e minha irmã chegou em casa, nós duas morávamos com nossos pais, dizendo que queria apresentar seu novo namorado. Ela já teve vários namorados, mas disse que este era o escolhido. Era um jantar apenas com meus pais em nossa casa, então eu fui excluída e esperava apenas sair ou ficar no meu quarto. O dia chegou e enquanto eles jantavam, eu pedi uma pizza e desci só para encontrar o homem com quem estive 6 meses antes jantando com meus pais e minha irmã. Fiquei chocada, mas paguei pela minha pizza e voltei para o meu quarto para chorar. Após o jantar, confrontei minha irmã na frente de nossos pais e implorei para que ela não ficasse com ele. Para ser leal a mim, sua irmã mais nova. Não tinha como ela não saber quem ele era. Eu tinha mostrado fotos dele para ela, suas redes sociais, onde ele trabalhava e ela até sabia onde ele morava. Eles nunca se encontraram porque ele não queria conhecer minha família e nunca apresentou a dele. Mas ela sabia quem ele era e me excluiu daquele jantar porque sabia. Ela disse que eles se encontraram por acaso depois que paramos de nos ver. Ela sabia o quanto aquela ruptura foi difícil. Sabia o quanto era doloroso não ter nem mesmo um fechamento. Ele simplesmente parou de responder. Nem mesmo me bloqueou. Apenas me deixou lá pensando depois de 5 anos. Ela sabia que durante esses 6 meses eu ainda estava sofrendo. Eu sei que foi minha culpa. Fui ingênua demais e pensei que, se ficasse tempo suficiente, ele estaria pronto para o relacionamento que eu queria e aprenderia a me amar. E estúpido, eu sei. Ela se defendeu dizendo que foi uma coincidência e que a química estava lá, ela o amava e não ia perder o amor de sua vida. Isso só acontece uma vez na vida. Quando eu estava no início dos 20 anos, eu acreditaria nisso. No entanto, agora sei que existem 8 bilhões de pessoas no mundo, não existe um único amor da vida. Você pode encontrar o amor da sua vida várias vezes se procurar. Meus pais ficaram ao lado dela e disseram que eu deveria superar, já que nunca tivemos um relacionamento de verdade. 1 ano e meio se passou. Fui excluída de várias reuniões familiares porque ele estaria presente e minha família acha que eu traria vibrações negativas, já que ainda estou magoada com tudo. Não tenho mais sentimentos por ele, mas me sinto traída por minhas irmãs e meus pais. Ele é apenas uma pessoa indesejável aos meus olhos agora. Minha irmã agora está grávida de 6 meses, devido à sua idade. Ela foi extremamente mimada por nossos pais. Ela ainda mora em casa e vai morar com ele talvez 2 meses após o bebê nascer. Depois, eles vão se casar. Na minha cultura é normal que, se uma mulher dá à luz, volte ou fique com sua mãe para que a mãe ajude com o bebê nos primeiros meses. 1 semana atrás, as amigas da minha irmã fizeram um chá de bebê surpresa e eu aconteci estar em casa. Tentei falar com elas, não sei porquê. Talvez porque minha irmã e eu éramos muito próximas antes e estou triste por não sermos mais amigas. Mas as amigas dela agiram como se eu não estivesse lá e só me responderam com um sim, não ou silêncio, como se eu fosse a causadora dessa bagunça. Ou como se eu fosse uma destruidora de lares. Ou como se eu tivesse tentado seduzir o homem da minha irmã. Eu já planejava me mudar, estava economizando dinheiro etc. Mas depois disso, fui imediatamente para a casa de uma amiga. Estou no processo de encontrar meu próprio lugar. 2 dias atrás, recebi uma ligação dos meus pais pedindo para conversarmos. Fui à casa deles e eles me informaram que os brincos de diamante que minha avó me deixou serão dados à minha irmã. Esses brincos estão na minha família há 4 gerações e antes de minha avó morrer, ela disse que os brincos seriam meus e minha irmã receberia um colar de ouro. Minha avó confiou nos meus pais com os brincos, não havia testamento ou qualquer coisa. Ela apenas pediu para me dar quando eu fosse maduro o suficiente para apreciar e cuidar de uma herança de família. Agora meus pais acham que, como minha irmã vai se casar primeiro e está tendo o primeiro bisneto da minha avó, minha irmã deveria tê-los. Estou realmente furiosa agora, eles estão me roubando algo que minha avó me deixou. Não acho que meus pais sejam maus, acho que eles estavam preocupados que minha irmã não se casasse devido à sua idade. Novamente, na minha cultura, uma mulher solteira nos 40 anos é motivo de preocupação para sua família, e agora que ela está formando uma família eles querem recompensá-la com tudo. Mas eu era mais próxima da minha avó, ela deixou claro que os brincos seriam meus, não da primeira que se casasse ou tivesse um filho, mas meus. Após 2 anos sendo excluída em favor da minha irmã, dei um ultimato aos meus pais e eles me dão os brincos como minha avó pretendia ou eu cortarei o contato com eles para sempre. Não vou mentir, a ideia de cortar laços com minha família é dolorosa demais, mas sinto que eles já me prejudicaram e ainda me prejudicam, não quero mais eles na minha vida. Sinto-me um pouco superficial lutando por isso, mas essas são as únicas coisas que meu avô deixou, eles não têm direito a elas. Comentários relevantes e informações adicionais.
Você precisa contratar um advogado. Esses brincos são a sua herança deixada por sua avó e, se isso está documentado no testamento dela, eles podem ser processados e acusados de furto. Sei que você não quer fazer isso, mas sua família já demonstrou que você não significa nada para eles. Você realmente acredita que eles se importariam se você cortasse o contato com eles? Não os avise que você vai acionar a justiça pelo furto. O testamento que lhe concedeu os brincos vai magicamente desaparecer. Sinto muito, você merece mais e espero que você tenha força suficiente para estabelecer limites que você conseguirá manter. E a dona do post respondeu: minha avó não deixou testamento, ela entregou suas joias, e a maioria delas eram relíquias de família, para todos. Minha avó foi a quarta geração com elas. Eu tinha 12 anos quando minha avó faleceu, ela deu os brincos para minha mãe para que eu pudesse tê-los quando estivesse pronta para cuidar deles adequadamente. Sempre pensei que usaria eles no dia do meu casamento ou em um dia muito especial. Como eu morava com meus pais até pouco tempo, nunca pedi por eles porque minha mãe os guarda em um cofre no quarto dela com outras coisas importantes. Não sei se eles se importariam. Acho que eles não acreditam que estão fazendo algo errado ao entregar os brincos para a irmã que está tendo o primeiro bisneto da vovó. Mas se a vovó quisesse isso, ela teria especificado a irmã que tiver o primeiro filho deve receber os brincos. Ela disse que eram meus. Honestamente, o que não falta é senso de posse. Você consegue acessar o cofre sem seus pais saberem? E a resposta foi: sim, ainda tenho as chaves da casa. Estou preocupada que ao pegá-los possa haver consequências legais. Tenho uma mensagem da minha mãe admitindo que os brincos eram para mim. Poderia contar com nossa família extensa que sabe dos últimos desejos da minha avó, mas não sei se será suficiente. A atualização. Este é um texto antigo, mas ainda recebo mensagens de vez em quando pedindo atualizações. Sim, peguei os brincos. Depois do meu post, fui à casa dos meus pais, abri o cofre, peguei os brincos e saí. Depois disso, voltei, disse aos meus pais que precisava de tempo para processar as coisas e ser eu mesma, e entreguei as chaves da casa deles, avisando que estava partindo para sempre. Houve algumas lágrimas da minha mãe dizendo que não podia acreditar que eu fosse uma pessoa tão amarga, que ela me criou melhor, que eu estava virando as costas para minha família por nada e, finalmente, que era vergonhoso que eu deixasse a casa da família sem estar casada ou algo do tipo. Então, nunca foi sobre mim ou ela me amar ou qualquer coisa, mas sim a pressão social para manter uma tradição ultrapassada. Meu pai foi muito neutro, me abraçou e desejou-me sorte. Por 2 meses nada aconteceu e mal tive contato com minha família. Encontrei um lugar para morar, tentei curar, me divertir decorando o meu novo lar, as coisas normais. E então tudo aconteceu de uma vez. Durante esses 2 meses, minha irmã e minha mãe nunca me procuraram, apenas meu pai enviava uma mensagem por semana perguntando como eu estava e desejando que eu estivesse bem. E então o namorado, futuro marido, também meu ex da minha irmã começou a me seguir no Instagram novamente. Achei estranho, mas enfim, afinal ele é o namorado da minha irmã, pai da minha sobrinha e futuro cunhado, meu ex-ficante. Ele começou a curtir minhas histórias e a responder com emojis de coração e está lindo. Isso aconteceu talvez 3 vezes. Quando recebi a mensagem de voz da minha mãe me chamando de todos os nomes por correr atrás de um homem que eu sabia que estava noivo, isso foi algum tipo de vingança sobre minha pobre irmã, que eu estava causando tanto estresse que o nível de pressão arterial dela estava nas alturas. Eu era uma femme fatale desconsiderada e ela me criou melhor. Mais tarde, soube por uma prima que minha irmã pegou o celular do noivo e encontrou várias conversas com várias mulheres, incluindo tentativas de falar comigo. Então claro, ela foi até minha mãe chorando sobre eu tentar roubar o noivo dela. Tudo bagunçado, para ser honesta. Menos de uma semana depois, outra mensagem de voz da minha mãe perguntando onde estavam os brincos. Ela foi procurá-los. Quando não os encontrou, deduziu que fui eu. Ela me chamou de ladra. Uma desgraça. Desonrou-me e disse que eles não me consideravam mais da família. Eu estava morta para eles. E ela tomaria medidas legais contra mim por roubo, se fosse possível. Não tive outra opção senão bloquear ela e minha irmã e outros membros da família que estavam do lado delas. Meu pai depois me mandou uma mensagem para me dizer que minha mãe tinha enlouquecido e que eles não tomarão nenhuma ação legal. No final do mês passado, minha prima me enviou uma mensagem dizendo que minha irmã tinha dado à luz minha sobrinha. Sei que não deveria, mas eu fiz. Fui ao hospital com um presente enquanto usava meus belos e elegantes brincos. Fui expulsa, claro, mas valeu a pena. Não tenho planos de vê-los nunca mais. Bem, talvez meu pai. Além disso, minha prima, a grande fofoqueira, essa menina, me informou que minha irmã vai se casar em maio, então ela terá seu final feliz, afinal de contas. Mas também estou vivendo minha melhor vida agora. Mãe controladora da namorada com recém-nascido envolvido. Prefácio, e minha namorada e eu temos 30 anos e estamos juntos há mais de 1 ano, com um bebê que nasceu há 2 meses. Tenho 3 filhos de um casamento anterior e todos nós formamos uma família mista feliz, a minha namorada, eu, meus 3 filhos e o novo bebê.
Início dos sinais: a mãe da minha namorada sempre foi muito controladora em relação à vida dela e sabe como manipulá-la com palavras, mensagens, ligações e jogos psicológicos. Quando ela engravidou, sua mãe sempre foi opressiva sobre como deveríamos criar o bebê, qual nome escolher, sempre tentando fazer minha namorada ficar na casa deles. A minha namorada tem seu próprio apartamento que ela paga, mas é constantemente pressionada a ficar com os pais, e ainda trata como se fosse uma adolescente. Por exemplo, nós dois usamos vaporizador, a nicotina, e sua mãe teve um ataque por isso, dizendo que ela arruinou a vida dela e a do bebê. Avanço para o nascimento do bebê, e era para ser um momento especial. A mãe dela, minha mãe e eu na sala de parto comigo ao lado da minha namorada. Quando o bebê nasceu, pedimos um tempo para nos vincularmos ao bebê. Em vez disso, a mãe dela recusou os pedidos e ficou no hospital o tempo todo, não dando a minha namorada e a mim tempo para estarmos sozinhos com o bebê. Ponto crítico: quando chegou a hora de deixar o hospital, voltamos para casa com um novo bebê e descobrimos que a mãe dela planejava ficar semanas no apartamento da minha namorada conosco. Eu tinha licença da lei de licença médica e familiar para passar esse tempo com ela e o bebê. Na primeira noite em casa, sua mãe entrou no quarto onde estávamos às 5 da manhã e nos disse para desligar a TV. Nesse ponto, não consegui mais me segurar. Em resumo, eu me exaltei com a mãe dela e disse para ela nos deixar em paz e que ela estava sendo muito opressora. Eu sei que essa não foi a abordagem correta, mas eu simplesmente não aguentava mais. Então, sua mãe me disse que meus filhos eram perdedores e que eu era um perdedor e que sua filha não precisava de mim na vida dela. Minha namorada não disse nada, apenas ficou em choque. Não confrontou a mãe de forma alguma. Sua mãe me disse para ir embora e foi uma grande discussão. Ela chamou o marido, a pai da minha namorada, para vir e me ameaçar. Acabei saindo. Mês de retenção do filho, e minha namorada então disse que não poderíamos mais ficar juntos porque eu insultei a família dela e os desrespeitei. Ela se fechou para mim e eu não pude ver meu filho recém-nascido agora por um mês. Não pude acreditar. Nós éramos muito próximos e ela não era nada como a mãe dela, mas os pais dela são muito bons em manipulá-la a ponto de ela acreditar em tudo que eles diziam. Finalmente, ela começou a se esgueirar para minha casa quando eu estava com meus filhos por uma semana ou me levando para o apartamento dela quando eu não estava com meus filhos por uma semana, ou o apartamento dela é pequeno demais para meus filhos. Sua mãe passava de carro para ver se meu carro estava lá e vice-versa para ver se o carro dela estava na minha casa. Ela finalmente descobriu e eu disse à minha namorada que ela precisava estabelecer limites e que isso era opressivo e controlador, lembrando-a de que ela é uma adulta de 30 anos e deveria poder viver a vida como deveria. Situação atual, tempo presente, ela disse aos pais que me vê, mas que não estamos juntos, embora durmamos na mesma cama, sejamos românticos e ainda tenhamos uma relação íntima. Desde que ela contou aos pais, ela começou a me deixar ver meu filho cada vez menos. 2 noites por semana se tenho sorte. Meus filhos estão sempre perguntando onde ela e o bebê estão porque os amam muito e não têm visto seu novo irmão com a frequência que planejamos. Cada vez que ela vai ver seus pais, eles instilam novas técnicas de manipulação nela porque uma noite estamos juntos, tendo um ótimo tempo cuidando do bebê e nos vinculando. Então depois que ela vê seus pais, parece que ela coloca uma barreira onde diz: não podemos passar a noite juntos, devemos ir embora agora às 23 horas. Ela admitiu que essas são todas coisas que sua mãe está fazendo ela fazer e que basicamente ela deve obedecer ao que eles dizem. Eles não têm nada a segurar sobre ela além de cuidar do bebê enquanto nós dois trabalhamos. Eu disse a ela de 1000 maneiras diferentes como isso é super controlador de sua mãe e que se ela me ama, então ela deveria parar de deixar sua mãe controlá-la assim. Isso sempre se transforma em uma briga porque ela não sabe como confrontar sua mãe. Eu tentei dizer a ela que ela tem mais poder do que pensa. Por exemplo, ela poderia blefar e dizer aos pais para parar de controlá-la e como ela vive, dizendo que eles não poderão mais ver o bebê. Ela sempre parece gostar de estar comigo, aconchegar-se, falar sobre como ela me ama e como eu destruí tudo porque agora sua família não gosta de mim e que temos que dizer que não estamos mais juntos. Eu quase sinto que ela acredita nisso e que estamos apenas criando nosso filho juntos. Estou perdido sobre o que fazer. Não consigo fazer ela ver que está sendo controlada e manipulada com essas mensagens e ligações malévolas de sua mãe. Parece que ela está manipulada e não quer cortar laços com sua mãe ou sua família, ou estabelecer limites e está indo com o que eles dizem. Eu tentei me desligar dela dizendo que não posso estar com alguém que está sob esse controle, mas se houvesse alguma forma de fazer ela perceber que sua mãe é perturbada, então talvez pudéssemos finalmente criar esse bebê juntos em vez de sua mãe acreditar que esse é o bebê dela e não nosso. Dê sua opinião sobre os relatos nos comentários. O que você faria de diferente nessas situações? O vídeo foi feito com MT Carinho, então de um like e se inscreva aí. Obrigado.